Todos os anos dessa época, eu venho fazer uma visita aqui para o deputado federal. Aliás, antes de ser deputado federal, ele é médico, doutor Eleusis Paiva. E lógico que 2014 nós estamos iniciando e não poderia ser diferente. Eu vim hoje, mais uma vez, cumprimentá-lo e, de repente, dizer para o senhor que eu tenho acompanhado o seu trabalho, tenho ouvido elogios sobre a sua atuação na Câmara. Isso, para nós aqui de São José do Rio Preto e da região, é de suma importância, essa atuação sua. Bom, mas nós vamos agora fazer, de repente, um balanço, o que você pode contar aqui para os meus telespectadores. Bom, o senhor tem afirmado que saúde pública não pode ser política de partidos, tem que ser política de Estado. E como o senhor avalia a política do governo federal para a saúde? Olha, primeiro, Cida, é um prazer muito grande estar mais começo de ano, a gente conversando, vendo aí as perspectivas para o ano que está chegando e refletindo o que nós vivemos no ano anterior, né? Olha, saúde é uma paixão que eu tenho, né? Tenho 60 anos de idade, 36, 37 anos como médico, e sempre vivi saúde, é uma coisa que eu sou apaixonado por esse tema. Acredito que nós temos um grande caminho em 2014, eu estou muito esperançoso. Saúde, você que está nos assistindo, quem depende de saúde pública sabe o que a gente está conversando. Infelizmente, é um dos setores piores avaliados que nós temos no país. Até me assusta quando nós estamos fazendo uma avaliação na Câmara dos Deputados, 78% da população colocava a saúde como pior avaliado no governo Dilma. O mais interessante é que quando fazia a pergunta para os deputados, para ver o que os deputados achavam, 85% também colocavam de ruim ou péssimo. Então, se você pensar o que a população pensa, a população está extremamente desgostosa com a saúde. O que nos surpreende é que também os parlamentares acreditam que saúde vai muito mal. Para isso, eu acho que tem duas coisas que nós temos que alterar. Uma gestão, infelizmente, que nós temos a nível federal, ela é péssima. Você tem uma ideia do orçamento do ano passado, que era pequeno, deixou de se investir 17 bilhões de reais. Não tiveram competência para gastar o dinheiro que tinha à disposição. Quer dizer, só por isso já basta para mostrar o nível de falta de gestão. A pessoa tem o dinheiro, não tem nem competência para gastar, é uma coisa bárbara, fora os desvios que a gente conhece. E o segundo problema é que mesmo faltando dinheiro, falta muito dinheiro para a saúde. Eu acho que aí tem várias propostas que ao longo de 2014 talvez a gente consiga estar procurando esses recursos. Ô, doutor, eu tenho acompanhado até pelo Facebook e acho que as redes sociais hoje é que estão dominando o mercado. E o senhor tem viajado muito pelo interior de São Paulo. E o senhor tem conversado bastante, inclusive com prefeitos. Como o senhor define a situação dos municípios e o que pode ser feito na Câmara Federal para dar aos prefeitos mais instrumentos e recursos para superar a carência dos municípios? Olha, na realidade, não é só o meu modo de pensar, mas acredito que todos os parlamentares, não só da região, todos nós somos conscientes. Eu acho que a Câmara deixou de aprovar duas coisas extremamente importantes. Dois temas extremamente importantes. O primeiro tema que, infelizmente, até o Supremo agora tem avançado sobre esse tema, é a reforma política. É impossível esse país não ter uma reforma política. Se nós estamos acreditando em democracia, se estamos vivendo um outro momento nesse país, carece de nós termos uma reforma política que fale muito bem claramente, inclusive sobre como é feito essa estrutura das eleições no país. Então, reforma política, para mim, é um tema extremamente importante. Cometemos o equívoco de não ter tido condições de votar a reforma política. Segundo tema extremamente importante, quando você fala de municípios, é reforma tributária. Não é possível, nós vivemos num país em que nós temos mais de 250 tributos. Quando a gente fala tributos, são impostos, que estão embutidos em tudo que você pode imaginar. Normalmente, a gente acredita, e quando fala imposto, a gente lembra imposto de renda, IPTU, que agora os prefeitos resolveram ter essa brilhante ideia de aumentar 80%, 90%. Uma briga feia. 80%, 90% do IPTU e acham normal, na verdade. Tem lá no início do ano, lá temos que pagar
o imposto lá do carro, e é praticamente isso. Mas são mais de 250 impostos que nós temos no país. Quarta maior carga tributária do mundo. E como é que é feito? Os governos dependem de impostos para poder sobreviver. Do que se arrecada, Cida, aproximadamente de 64% a 68% vai a nível federal. Algo em torno de 20% a 25% a nível estadual. E a nível municipal é algo em torno de 5% a 8%. Não sabia disso, só isso? 5% a 8%. Então você vê que essa distribuição, e o cidadão mora onde? O cidadão mora no município, na cidade. Né? Então, é importantíssimo nós termos uma reforma tributária no país. Eu acho que esse número mostra muito o absurdo que é, e eu acredito que só vai melhorar um pouco quando nós tivermos uma reforma tributária. Até porque não tem lógica, né? Você mora no município, paga os impostos, vai para nível federal, para depois retornar para nível municipal. Nessa ida e vinda, é que nós sabemos que vai acabando, né? Os grandes ralos de corrupção no país. Então eu acho que nós temos que enfrentar esse problema. A sociedade tem que colocar pressão até em cima dos parlamentares, que nós temos que enfrentar. Eu acho que é uma maneira de não só equalizarmos o problema de recursos, mas diminuir os ralos de corrupção desse país. Agora, doutor, além de médico, o senhor também é professor, já foi presidente da Associação Paulista de Medicina, da Associação Médica Brasileira. E por conta desse conhecimento que o senhor tem, o senhor também é autor do projeto que responsabiliza as faculdades de medicina pela má formação de médicos, e o seu projeto pode mudar o panorama do ensino médico no país. Olha, Cida, nós temos aí um projeto do governo extremamente ambicioso, falando de mais médicos. O Brasil já é o segundo país no mundo com o maior número de escolas de medicina, aparelho formador, formando médico. Me parece, para mim é uma atitude extremamente irresponsável, me parece que devem abrir mais cerca de 110 escolas de medicina, o que vai tornar o primeiro país com o maior aparelho formador. Quando eu falo primeiro país, para quem está assistindo, até parece bom, mas nós vamos comparar o seguinte: nós vamos estar formando mais no Brasil do que forma a China, com uma população muito maior. Nós já temos hoje maior aparelho formador que tem os Estados Unidos, que tem o dobro da população. O grande questionamento, ninguém é contra médico, até porque eu sou família de oriundo de médico, tenho um filho médico, todo mundo é a favor de médico. O que a gente preocupa é o seguinte: qual é a qualidade, que tipo de profissional, com que formação nós vamos estar formando no Brasil? Porque depois essas pessoas vão estar atendendo a gente, né? E que nível vai ter esses profissionais formados? Tem uma discussão muito grande no nosso meio, de criar, semelhante ao que existe a Ordem dos Advogados do Brasil, ter uma prova de final de curso para ver a qualificação do profissional. Eu tenho uma dúvida, porque o advogado, quando ele faz a prova e ele não passa na prova, ele acaba trabalhando em algum escritório, até para prestar mais uma, duas, três vezes até ser aprovado. Ou às vezes o concurso, né? Ele vira um estagiário, é o concurso, vira um estagiário. O grande problema é que o médico, que você falar que não está capacitado para exercer a medicina, você vai pôr ele aonde? Vai pôr no pronto-socorro para dar plantão? Se eu estou falando que ele não tem competência, é porque ele não pode atender alguém. Então, a grande discussão que eu tenho feito no Congresso é de criar o sistema de fazer o quê? Fazer avaliação dentro da faculdade. Se por acaso ele faz essa prova e ele não é aprovado, ele não tem conhecimento suficiente para poder exercer, ele continua na faculdade até que ele aprove. E a faculdade assume a responsabilidade sobre ele. Então a gente não vai simplesmente pegar um jovem e jogar o jovem e falar: olha, você não passou, o problema é seu. Não, ele continua na faculdade, a faculdade assume a responsabilidade, até porque ele pagou para ser bem formado, e se ele não foi bem formado, a própria instituição tem que assumir essa responsabilidade, e só quando ele estiver preparado que ele poderia então estar entrando no mercado. Você tem toda a razão. Eu vejo realmente pessoas, alunos que deixam a faculdade e que não têm muito conhecimento. Por isso que estão acontecendo esses grandes erros aí, matando gente até, não é isso? Mas, doutor, o senhor foi relator do projeto que institui a jornada de 30 horas para os psicólogos. O projeto já foi aprovado por unanimidade pela Comissão de Seguridade Social e Família. E agora, em que fase de tramitação se encontra esse projeto? O projeto de 30 horas de psicólogo é um projeto até que eu assumi muito mais do que a relatoria. Foi algo que eu achei de uma justiça muito grande.
praticamente todas as profissões na área de saúde têm a possibilidade de trabalho de 30 horas semanais. Duas só não tem, duas profissões. Uma é a enfermagem, que tem uma discussão grande dentro do Congresso, está para ser votado a qualquer momento no plenário. Parece que a presidente Dilma não está concordando, diz que veta, mas tudo bem, se ela veta, tem que falar por quê. E os psicólogos. E qual que é o grande problema? Por que favorável a dar 30 horas? Eu vejo, por exemplo, até hospitais em Rio Preto que me questionam, não vamos ter dinheiro para pagar. Porque o que acontece? Elas hoje trabalham com jornada de 44, vai passar a 30, na realidade é como se tivesse aí um aumento de 40 para 30, como se tivesse um aumento de 35%. O grande problema é que esses profissionais que têm o contato direto com pacientes, com pessoas doentes, eles apresentam, quando a gente pega população normal, por exemplo, enfermagem, população normal e médicos, você vai ver que o número de doenças, por exemplo, cardiovasculares, é 50% maior que no restante da população. Quando a gente vai olhar doenças psiquiátricas, esse número é cerca de 70% do que na população. Quando você vai olhar dependências químicas de droga, também é assustadoramente maior. Então, isso daí fica claro para a gente, que a gente tem que tratar esse profissional de uma forma diferenciada, até porque ele é muito mais sujeito a doenças que, pela exposição que ele tem ao estresse desse profissional. Por isso que eu acho um tema muito correto, tanto da enfermagem como da psicóloga, ter direito a isso, porque são profissões de estresse, e profissões de estresse têm que ser tratadas como tal, até porque do lado do profissional, atrás do profissional, tem um ser humano, né, que merece todo respeito. Que merece todo o respeito. Agora, doutor, vamos deixar aí uma mensagem aí para 2014, para os meus telespectadores, que graças a Deus são muitos, e o senhor, graças a Deus, tem tido aí um retorno muito bacana, principalmente dos riopretenses. Queria que você deixasse aí. Olha, Cida, toda vez que a gente começa o ano, acho que não sou eu, você, todo mundo está nos assistindo, é sempre uma esperança muito grande pelo ano que a gente tem pela frente. A gente faz uma reflexão do ano passado, do ano de 2013, foi um ano de vitórias, mas com certeza nós deixamos muito mais sempre para fazer no ano que vem pela frente do que no que nós realizamos. Ou os nossos objetivos aumentaram, mas principalmente de muita paz, muita saúde, muita harmonia. Eu não tenho dúvida, você me conhece, o laço familiar que eu tenho e a importância que eu vejo da família e principalmente a importância do respeito ao ser humano. Então a todos vocês aí, muita paz, muita saúde, muita harmonia em 2014. E eu quero também aproveitar e desejar ao senhor, desejar a toda a sua família, que eu tenho o maior carinho, também um 2014 melhor, muito melhor que 2013. E sempre a gente está aí na torcida, porque você tem aí, você citou agora mesmo, um filho médico, um filho que fez agora, terminou direito, já está com a carteirinha da OAB, a Natália também é arquiteta e a Sônia ali na retaguarda. Porque uma mulher como você tem, acho que poucos homens têm aqui em São José do Rio Preto e no Brasil, porque ela é de uma dedicação, uma mulher, eu conheço há muitos anos, é uma mulher maravilhosa. Eu quero aproveitar então, Sônia, para você, para os seus filhos, um grande beijo e saúde para todos. E é isso aí, doutor. Foi um prazer mais uma vez estar aqui com você. Espero encontrá-lo em outros eventos, como sempre você está presente. E a gente está aí na torcida. Tudo que você tentar lá na Câmara para nós, que você consiga esse ano, tá bom? É isso aí. O programa de Cida Carança vai para o intervalo, daqui a pouquinho a gente vai voltar. Não saiam daí. Eu vou trazer mais novidades para todos vocês.